Começamos essa série sobre a Bíblia. Vão ser 3 domingos. Eu estou nesse primeiro domingo. Fernando estará no segundo domingo. E no terceiro domingo estaremos nós dois juntos, compartilhando algumas coisas sobre a Bíblia. Então, Fernanda vai estar dando o resultado dessa enquete domingo que vem, tá certo? Quem nunca leu este salmo aí, o salmo mais longo da Bíblia, que é um salmo basicamente que fala sobre a palavra de Deus, e que tem esse versículo tantas e tantas vezes mencionado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos para o primeiro slide mesmo, né? A Bíblia, um livro. Será a Bíblia um livro? Lou? Será a Bíblia um livro? Sim. Eu tenho aqui 3 exemplares e meio da Bíblia. 3 exemplares e meio. Algumas pessoas estão familiarizadas com este Novo Testamento e Salmos, dado pelos Gideões. Então a gente considera aqui que aqui tem meia Bíblia, já que o livro de Salmos já são pelo menos 150 capítulos, né? Então a gente vai falar sobre a Bíblia, mas antes de falar sobre a Bíblia mesmo, eu queria falar para vocês como a Bíblia chegou para mim. Eu queria dar um pequeno testemunho. Vocês têm um pouquinho de paciência com relação a isso aí? Como a Bíblia chegou a mim? Bem, minha primeira Bíblia foi um Novo Testamento na linguagem de hoje. Na década de 90, a Sociedade Bíblica do Brasil estava em festa por eles terem colocado pelo menos o Novo Testamento numa linguagem mais acessível às pessoas daquela época, do ano de 1990. E foi uma festa, e aí eu fiz um evento na igreja, eu participei de um encontro, e no final eles davam esse Novo Testamento. Pelas minhas necessidades evangelísticas, esse Novo Testamento foi doado, eu dei para alguém de presente. Aquela foi a minha primeira parte das Escrituras Sagradas. E, lógico, eu fiquei sem Novo Testamento, e fiquei muito feliz quando, assim que eu dei, a Sociedade Bíblica lançou a Bíblia toda na linguagem de hoje. Tinha o auxílio dos dedinhos, quem não sabe o que é isso, são pequenos capítulos que você coloca o dedo e já abre no livro que você quer. E eu comprei uma Bíblia dessa e li ela, me deliciei. E por necessidade evangelística, essa Bíblia também não está mais comigo, eu dei ela, né? Então, daquela época, nos meus primeiros passos da fé, aquilo que eu tenho é esse surrado Novo Testamento do Gideão. Os Gideões são um ministério fantástico, que eles colocam Bíblias em escolas, em hotéis, eles doam Bíblia. Eles fazem esse trabalho de evangelismo através das Escrituras. E aí me veio parar um Novo Testamento, e está até aqui marcado. Talvez vocês não consigam ver, mas quem vai estar vendo no YouTube vai ver. Está todo marcadinho aqui dentro. Né? Nessa época eu tinha um costume de escrever dentro da Bíblia, falar aquilo que Deus estava falando no meu coração, e assim eu fui bebendo, comendo, me aprofundando da palavra de Deus. Né? Depois de muito riscar a Bíblia, eu percebi uma coisa, que toda vez que eu buscava a Deus e ia ler a Bíblia, às vezes Deus me falava naquele mesmo texto, e aí eu percebi que eu mesmo estava me viciando nas palavras que Deus já tinha me falado. Não que elas não fossem importantes para mim. Elas eram importantes para mim. Mas aí eu decidi uma coisa completamente diferente. Eu comprei essa segunda Bíblia aqui, já numa linguagem Almeida Revista e Atualizada, numa linguagem mais intelectual, e eu prometi a mim mesmo que essa Bíblia eu não marcaria. E eu não marquei. Uma vez meu padrasto pegou ela e marcou um texto, eu nem reclamei com ele. Ele estava lendo a Bíblia, para mim era vantagem. Mas essa Bíblia aqui, ela não contém marcas
de leitura, não é? Com exceção das vezes que eu li ela de capa a capa. Então, na capa introdutória, tem lá, hoje eu terminei mais uma leitura bíblica integral, capa a capa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li o Novo Testamento, eu não sei. Perdi mais ainda as contas de quanto eu li o Evangelho de Marcos e a Epístola de Efésios, são meu evangelho preferido, minha epístola preferida. Muito tempo depois, a Alphalete lançou essa Bíblia. Eu já fazia parte de um discipulado, eu era apoio nesse discipulado com jovens, e eles perceberam que existiam versões diferentes. E um dos jovens foi na livraria, comprou essa versão e deu somente para os homens do discipulado e falou assim, vamos estudar nessa Bíblia. E aí o Novo Testamento dessa Bíblia aqui, ela é toda riscada, porque era para estudar com eles. E está todo riscado aqui em papel, com conclusões, com coisas que Deus me falou naquela época, né? Então essas 3 Bíblias aqui são Bíblias muito preciosas para mim. E aqui a vermelhinha que vocês já viram em algumas pregações, né? Uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia que minha mãe me deu quando eu estava no seminário. É uma Bíblia de valor altamente sentimental e ela só tem a dedicatória de minha mãe para mim. Bíblias, eu amo este livro. Eu amo este livro. Então a Bíblia veio para mim, a princípio como um presente e depois por minha escolha. Ela veio para mim através de um presente e depois por minha escolha. Mas como a Bíblia veio para nós então? Olha, gente, essa história é longa, né? Depois da invenção da escrita, Deus achou esse meio de transmitir o seu amor à humanidade através da escrita, para que a sua palavra, os seus pensamentos, o seu amor pudesse ser propagado de geração em geração de maneira imutável. Então a Bíblia que nós costumamos usar é uma Bíblia que tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Existem outras Bíblias, por exemplo, essas 3 primeiras Bíblias aqui realmente, essas 2 primeiras Bíblias aqui realmente são 39. Essa daqui não. Essa aqui tem 6 livros a mais. É uma Bíblia católica. Existem Bíblia de tradição egípcia que tem até 49 livros no Antigo Testamento. Certo? Então, existe uma diferenciação naqueles livros que são aceitos para o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento ele é praticamente igual em todas as igrejas cristãs. São os 27 livros. Eles foram escritos num período de cerca de 1.400 anos, certo? Para falar a verdade, de 1.200 anos. Entre 1.100 e 1.200 a.C. até o primeiro século da era cristã. A Bíblia... É o próximo slide. A Bíblia tem cerca de 40 autores, ou, melhor dizendo, um único autor e inspirador, que usou pessoas como nós, gente que trabalhava no campo, gente que era médico, profetas, reis, para escrever a Bíblia. E ela foi escrita em 3 línguas, o hebraico, partes em aramaico e o grego. O hebraico porque era a primeira língua da nação de Israel. Antes do exílio babilônico, antes de Israel deixar de ser reino e toda a sua casta intelectual e seus jovens fortes serem levados para o exílio, a língua hebraica era a língua falada pelo povo de Israel. A língua prima do hebraico é o aramaico, que os judeus voltaram da Babilônia falando. Então a língua que Jesus falava era o aramaico. A língua que Jesus lia era o hebraico. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico com pequenas partes em aramaico.
E o Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito em grego, porque na época, grego era a língua dos intelectuais, era a língua do comércio, era a língua que se falava ao redor do Mediterrâneo para as transações comerciais. Como se é o inglês e o espanhol hoje, mais o inglês. Se falava-se hebraico, não, grego, desculpem. Então assim, nós temos línguas, inclusive o hebraico, depois da diáspora e depois do exílio babilônico, só os intelectuais, só os rabinos falavam hebraico porque eles liam. Então, o hebraico voltou a ser falado como uma língua normal agora, de 1948 para cá, com a fundação do novo Estado de Israel. É um fenômeno único na história, em que uma língua que estava morta foi ressuscitada. Mas foi fácil termos a Bíblia em nossa língua? Foi fácil eu pegar a Bíblia e ler ela na linguagem de hoje, na mensagem, na revista atualizada, na corrigida, na nova versão internacional? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque no ano de 1199, a Bíblia ela não era traduzida para o vernáculo, ou seja, para a língua falada do povo. Naquela época existia a Bíblia ou em hebraico, o Novo Testamento em grego, ou a Vulgata. O que é a Vulgata, Saulo? Vulgata é a Bíblia traduzida para o latim. E aí, em 1199, o Papa Inocêncio III fez um decreto. Não se pode traduzir a Bíblia para o vernáculo, para a língua falada. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, estavam havendo traduções incorretas da Bíblia e as pessoas estavam sendo ensinadas em doutrinas erradas. A famosa heresia. Então, o Papa Inocêncio não pode ter essas traduções para não causar heresia, mas ao mesmo tempo para que as pessoas não pudessem ter acesso à palavra de Deus. E aí isso literalmente jogava o sacerdócio universal de todos para um sacerdócio exclusivo da igreja, do seu ministro. Só ele poderia transmitir a palavra de Deus para os seus. Isso é um poder tremendo. Você quer entender isso? Tem um filme com Denzel Washington, O Livro de Eli. Não esse Eli, mas Eli, o personagem. Se você assiste, você vai chegar no final à conclusão de que aquele livro tem um poder de quê? De dominar as massas. Mas Deus queria que a sua palavra fosse entregue aos seus filhos. E aí um cara chamado John Wycliffe, lá na Inglaterra, traduziu a Bíblia para o inglês. Cara, foi uma perseguição. Um pouco depois, como vocês veem aí nas datas, um pouco mais de 100 anos depois, Martinho Lutero, sendo perseguido pela igreja, colocou a Bíblia em alemão. E somente em 1691, João Ferreira de Almeida, um missionário lá nas terras asiáticas, começou a traduzir a Bíblia para o português, através de Bíblias em francês, espanhol e em latim. Ele já tinha traduzido todo o Novo Testamento, quando chegou no livro de Ezequiel, faleceu, em 1691. E aí, em 1694, amigos deles, do João Ferreira, terminaram a tradução. Então, desde 1694, nós possuímos a Bíblia em português. Uma coisa fantástica. Nós, em nossa língua, podemos entender aquilo que Deus tem para falar conosco. Mas eu quero insistir que a tradução da Bíblia não é uma coisa fácil, né? Eu vou dar um exemplo visual para vocês entenderem isso. Por favor, Lô. Vocês sabem que estátua é essa? Que escultura é essa?
O escultor, quando terminou, estava tão perfeito, tão bem feita, que ele falou assim: por que não falas? Quem esculpiu essa estátua foi Michelangelo. Essa estátua é a representação de Moisés. Está na Basílica de San Pietro Vincoli, em Roma. Eu nunca botei o pé na Itália, tenho maior vontade, não é? Gostaria de ver essa estátua. Tem alguma coisa esquisita nessa estátua? Assim, Moisés tem um corte de cabelo assim estranho, né? Tem umas coisas saindo da cabeça de Moisés, né? Estranho, né? O que é que você acha, Flávio? Tem uma coisa estranha ali, né? São chifres. São chifres. Não pensem como a cultura brasileira entende de chifre, tá, gente? Não pensem nisso. Chifre, na maioria das culturas, é um símbolo de poder. Tanto é que alguns anos atrás a Windows lançou uma versão de software, né? O Windows Longhorn, chifre grande. O Windows lançando uma versão poderosa. Chifre é um sinônimo de poder. E aí Michelangelo foi lá e colocou o chifre na cabeça de Moisés porque ele era um homem poderoso. Será que foi isso? Não, vou esculpir aqui Moisés porque ele era um homem poderoso, né? Vamos colocar um chifre na cabeça de Moisés. Gente, vamos dar uma olhada no texto em hebraico, como é que é isso. É cheio de letrinha ali, ó, esquisita, assim, com os pontos, com os traços, né? Mas o que esse texto diz assim é que Moisés desceu do Monte Sinai e sua cabeça tinha chifre. Porque foi assim que Michelangelo leu na Bíblia Vulgata, certo? Ali, ó, a tradução em hebraico, aquele LXX em algarismo romano significa a versão grega do Antigo Testamento, traduzida por 70 sábios, então é Septuaginta, e a Vulgata é realmente a tradução completa da Bíblia, tanto do grego quanto do hebraico, para o latim. E os monges, quando traduziram isso, eles não eram tão familiarizados com o hebraico. E o hebraico, naquela época que começou a tradução, ele não tinha esses pontinhos, que são os sinais vocálicos, porque a língua hebraica escrita, ela não tem vogal. Então, por favor, Luiz, o próximo. Então, vocês conseguem ver uma diferença da primeira palavra para a segunda palavra para a terceira palavra? Consegue, né? Os pontinhos são diferentes. Primeira palavra não tem pontinho nem traço nenhum. A segunda palavra tem um traço e um traço T. E a terceira palavra tem 3 pontinhos e 3 pontinhos. Mas se a gente tirasse os 3 pontinhos e os traçozinhos, a primeira palavra, a segunda palavra e a terceira palavra seriam a mesma palavra. Não é isso? Então, a primeira palavra, para a gente agora não tem sentido. Mas quando nós colocamos os sinais vocálicos, a segunda palavra se transforma em caram. Caram. E a terceira palavra em kerem. Kerem. A primeira palavra pode ter a possibilidade de 2 palavras. Karam, brilhar, resplandecer. Kerem, chifre. E aí Moisés ganhou chifre, porque não tinha sinais vocálicos. Michelangelo leu a Bíblia Vulgata e achou realmente que fazia, porque Moisés esteve diante de Deus e Deus lhe concedeu poder porque ele desceu com as tábuas e ele estava com chifres e o povo via o poder de Deus nele. Plausível? Mas Moisés desceu do monte e o seu rosto brilhava, porque o poder de Deus estava nele. Tanto é que depois o poder de Deus foi esvanecendo-se de Moisés e ele começou a usar um manto para que o povo não percebesse que isso estava acontecendo.
Difícil traduzir a Bíblia, não é, gente? Tem outros exemplos e outros exemplos aí. Se eu fosse contar para vocês, vocês dizem, não tem isso na Bíblia. Tem. Tem. Por que você está falando tanto de Bíblia, Saulo? Por que você está falando tanto de Bíblia? Porque ela é o nosso livro da fé. Gente, muita gente morreu para escrever essas palavras. Muita gente sofreu para que nós tivéssemos essas palavras conosco hoje. Hoje em dia, para vocês terem ideia, uma pessoa que vai traduzir a Bíblia, ela não traduz a Bíblia uma vez, ela traduz a Bíblia 7 vezes e compara as versões. É muito suor, é muito trabalho, é muito estudo. E mais de 80% das línguas do nosso mundo ainda não tem a palavra de Deus escrita. E nós, eu aqui tenho 3 Bíblias e meia, né? Você tem a Bíblia no seu celular. Você pode estar consultando ela em qualquer lugar. O Eli falou que até você pode colocar o próprio celular para ler a Bíblia para você. Eu nunca testei isso, vou testar qualquer dia desse. Você coloca a Bíblia para falar com você, ela vai lá lendo, ela está se lendo para você. Nós temos essa liberdade. Eu escutei histórias de pessoas que são perseguidas em países em que o evangelho é proibido, que os caras andavam 3 dias dentro do mato para poder dar um glória a Deus, para que ninguém escutasse aquilo que ele estava falando, porque senão ele seria morto. E nós temos a liberdade de ler a palavra de Deus. Ah, Saulo, isso é balela, então vamos nos lembrar de um fato recente. Por favor, Loa, o próximo slide. Quem conhece o irmão André? Muitas pessoas conhecem aqui. Eu e Fernando, nós tivemos a oportunidade de vê-lo pessoalmente numa palestra que ele foi ministrar lá em João Pessoa, alguns anos atrás. Fantástico, encorajador. Mas, para vocês que não conhecem, quem é o irmão André? O irmão André é um holandês. Ele lutou no Vietnã lá, não lembro qual era o país que a Holanda tinha. E lutou na guerra lá, e ele foi herói da resistência holandesa. Ele era criança quando os nazistas invadiram a Holanda, e ele boicotava, enfim. E um belo dia, esse jovem teve uma experiência com Deus, mas uma experiência tão arrebatadora, que ele foi estudar e sentiu, durante seus estudos e seu aperfeiçoamento teológico, sentiu uma vontade tremenda de levar o evangelho, levar a palavra de Deus para a cortina de ferro. Talvez vocês, jovens, que tenham nascido depois do ano de 1989, não saibam o que era isso. Mas a cortina de ferro era o poder e a influência que a União Soviética tinha sobre vários países que ela havia conquistado e depois liberado após a Segunda Guerra Mundial. E os cristãos e as igrejas desses países eram perseguidos. Não se podia ter Bíblia, não se podia imprimir Bíblia, não se podia ter um culto na maioria desses países. E o irmão André, olha aí, não vou ligar se alguém vê o Fusca azul dele aí e sentar a porrada no irmão do lado, tá? O irmão André no Fusca azul escondia a Bíblia e levava para esses países. E aí nós temos um livro que ele narra várias dessas aventuras, chamado O Contrabandista de Deus. Quem já leu, levanta a mão. Está aí a capa antiga e a capa nova. Uma leitura obrigatória de um herói da fé moderno. Esse cara fazia a oração do contrabandista. Chegava na fronteira, orava: Senhor, cega os olhos dos guardas para que eles não vejam as Bíblias que eu estou levando para o teu povo. Cega.
E tem até filmagens, se você pesquisar lá, você vai ver filmagens do Fusquinha Azul passando as cancelas da Alemanha Oriental. Né? E o cara distribuía Bíblias. Me lembro de uma história que ele chegou uma vez num vilarejo, porque falaram que tinha uma igreja lá, e só uma pessoa veio falar com ele, e ele não entendeu. E ele falou com essa pessoa, e quando ele saiu, de repente tinha outra pessoa na rua para falar com ele, e cumprimentou ele e foi-se embora. E quando ele deu mais um passo, outra pessoa apareceu e falou com ele. E mais um passo, e outra pessoa veio e falou com ele, e aí ele entendeu que a igreja não podia se reunir como uma assembleia, porque estava proibido. Então a igreja decidiu prestigiar o irmão André, vindo um por um a agradecer as Bíblias que ele havia levado. Um herói da fé moderna que levou a palavra de Deus para os irmãos que não podiam lê-la. E nós temos Bíblias à vontade. Mas, Saulo, Bíblia faz diferença na vida das pessoas? Eu contei essa história recentemente, mas eu tenho que contar novamente. Porque esse é o tema. Em 1999, quando eu fazia estágio para ser controlador de tráfego aéreo em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, eu fiquei muito amigo das pessoas lá, mas especificamente bastante amigo de um controlador de tráfego aéreo chamado Romário. Por um acaso ele era um dos chefes temporários lá, e esse cara nos ajudou bastante. Eu morei de favor no aeroporto, escondido numa sala lascada, em cima do prédio de bombeiros, porque o metro quadrado da Barra da Tijuca, onde o aeroporto de Jacarepaguá se situa, é muito caro. E eu só ia ficar 4 meses lá, então morei de favor nessa salinha lá. Foram outras coisas que o Romário ajudou, tanto eu quanto o meu amigo, a nós conseguirmos. E no final, eu estava orando por ele, e aí Deus, dá uma Bíblia para ele. Eu fui lá, comprei uma Bíblia, dei a Bíblia. Alguns anos depois, eu ligando para saber como é que ele estava, ele falou, olha, aquele presente que você me deu certo. E eu me lembrava nada qual era o presente que deu. Aí, tá, mas você tem usado esse presente? Ele, sim, eu leio todo dia. Eu dei um livro para ele, né? E aí, qual a parte que você mais gosta? Eu gosto dos evangelhos. Nossa, eu dei uma Bíblia para o cara se converteu, bicho. A Bíblia tem poder. Porque ela é a palavra de Deus. Mas ela não é a palavra de Deus. Se eu jogar esse livro aqui no chão, eu estou jogando a palavra de Deus no chão. Não, ela é, aqui nesse exato momento, um livro. Ela se torna a palavra de Deus quando eu começo a ler ela, querendo que Deus fale comigo. Porque muita gente lê a Bíblia, gente. Muita gente lê a Bíblia. Mas não lê a Bíblia na expectativa de que Deus vai falar com elas. Lê a Bíblia para tentar entender com sua mente. Lê a Bíblia para procurar erros. Lê a Bíblia para ter conhecimento. A Bíblia se torna a palavra de Deus quando você lê e espera que Deus fale com você através dela. E aí, nessa minha descoberta disso, eu achava que, era um livro qualquer. Mas um belo dia no seminário, eu vi um dos alunos colocando a Bíblia de maneira bem ajeitadinha. E aí depois eu descobri que ele era um aluno da antiga cortina de ferro, onde a Bíblia era coisa rara, e ele dava um valor extremo para aquele livro. Era um cuidado assim, fenomenal. Desse dia em diante, eu aprendi que eu tinha que ter cuidado com os meus livros, porque eles se tornam um objeto maravilhoso e um instrumento precioso de Deus na minha vida, quando eu estou diante dele, abrindo e lendo, buscando. Pode pular para o próximo slide. Então, o que tenho feito com a liberdade que tenho na leitura
da minha Bíblia. A gente não precisa estar lendo a Bíblia escondida, né, gente? Não, não nesse país. E se você, em algum ambiente do nosso país, querer ler a Bíblia e as pessoas lhe proibirem, esse ambiente está errado. Porque a Constituição do Brasil nos dá liberdade de religião. Nós temos essa liberdade de ler a palavra de Deus. O que você tem feito com essa liberdade? O que eu tenho feito com essa liberdade? O que nós, como igreja, temos feito com essa liberdade? Nós vamos para a segunda pergunta, então. Tenho promovido essa liberdade da leitura da Bíblia para outras pessoas? Quando foi a última vez que eu dei uma Bíblia de presente? Ou mandei um versículo de presente? Um versículo de presente manda um WhatsApp, olha, Deus falou no meu coração através desse texto. Olha, eu estava orando, e sobre aquele problema que você está passando, Deus falou isso para eu falar isso para você. Ou mesmo em conversas, olha, Deus falou no meu coração esse versículo, e ele tem remoído. Não sai da minha cabeça. Já participei uma vez de uma reunião de oração. Deus tinha me dado um texto em Jeremias. E aquele texto passou a semana toda remoendo, mas eu não sabia o que era aquilo. E a gente foi para uma reunião de oração. E aí abri um momento de reunião de oração para que a gente pudesse estar compartilhando textos. E aí eu fui bem sincero. Deus tem colocado esse texto no meu coração. E eu não entendo porquê. Então eu gostaria de ler para vocês. E para ver se vocês podem tirar essa dúvida para mim. E aí eu li o texto. E uma mulher que estava umas 3 cadeiras ao meu redor, ela caiu no chão e orou, e chorou e louvou a Deus, que era uma resposta de oração para ela. O que nós temos feito com essa liberdade de leitura para promover que outras pessoas possam estar lendo a Bíblia? E a última pergunta, talvez a mais importante, que responde às 2 primeiras perguntas. A leitura da Bíblia tem transformado minha vida? Foi tão bom essa semana revisitar essa Bíblia, atualizar essa Bíblia, ter saudades de minha mãe através dessa Bíblia e ver as anotações nessa Bíblia das nossas discussões como jovem. Ver o quanto Deus trabalhou através desses livros físicos em minha vida. Olhar para trás e ver quantas e quantas vezes eu me peguei nessas leituras. E mesmo no aplicativo, abrir e verificar as marcações que eu fiz no aplicativo, os textos, por causa da Bíblia. De lembrar das coisas que eu não sabia e que hoje eu sei, e das coisas que eu não consigo viver e tento e falho, e das coisas que eu já consigo viver com alguma autonomia por causa da palavra de Deus. A leitura da Bíblia tem transformado minha vida? Se fosse uma enquete, sim. Não. Mas é só sim, não só não. Às vezes eu brigo com Deus, quero jogar a Bíblia na parede, rasgar ela com raiva, porque ela está falando coisas muito duras do meu ser, que eu não consigo abandonar, que eu não tenho forças. Sim, não. Tenho raiva,
tenho regozijo. Tem trechos aqui que as páginas estão enrugadas, porque estava chovendo dentro de casa, tinha uma goteira, né? Vamos comprar um celular à prova d'água, que se estiver lendo na Bíblia, de repente pode molhar o celular e ele para de funcionar. Deus tem transformado a minha vida através da leitura da palavra de Deus? Sim. Deus pode transformar as nossas vidas através da leitura da palavra dele? Sim. Muitos palitinhos. Sim. Que nós possamos executar o que 2 Timóteo diz, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque tu, através dos séculos, inspirasse homens para que a tua palavra pudesse chegar a nós. Quão incontáveis feitos, quanto tempo foi gasto, quanto suor, sangue e lágrimas foram dispendidos para que tua palavra chegasse em nossas mãos. Senhor, nós te louvamos por esses esforços desses irmãos de fé que escutaram e agiram. Te pedimos, Pai, para que o Senhor transforme nossas vidas. Se nós ainda não tomamos essa decisão, que nós possamos fazer isso francamente hoje contigo. Se há algo em nós que está ainda resistente a escutar a tua palavra e a aceitar o teu Filho Jesus como Senhor, tira isso de nós agora e coloca em nós um espírito de ousadia, para que nós possamos ser disciplinados no estudo e no aprofundamento das tuas coisas através da tua palavra. Senhor Deus, sê com nossa comunidade, sê com nossos irmãos, para que nós possamos ser ousados na proclamação da tua palavra. Eu desejo, Senhor, no nosso coração, isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.